Quem está com a sua Bíblia de papel aí? Bíblia física, levanta a mão aí. Meu Deus, hein? Que isso, hein? Irmãos, para quem não sabe o que é Bíblia de papel, era um negócio. Irmão, antigamente como é que era? O crente andava como? Com a Bíblia onde? Embaixo do braço. Aí passava o crente e falava, olha os Bíblias ali, ó. Não é assim? Quem já foi chamado de Bíblia aí, ó? Aí, ó, 50 anos, 70. Irmão, é assim. Não era essas Bíblias, que hoje tem Bíblia Slim. Então, onde eu sei, Slim é roupa, né, irmão? Agora tem Bíblia Slim, tem de tudo. Mas era interessante essa identidade que o crente tinha. Eu não estou aqui dizendo que quem não tem a Bíblia física ali de papel não é um homem ou uma mulher de Deus, porque o que mais importa não é se você usa a Bíblia de papel ou Bíblia no smartphone, o que mais importa é que a palavra esteja no teu coração, sendo obedecida, vivenciada. Mas assim, faz parte da identidade do crente ter a sua Bíblia, carregar a sua Bíblia. Eu prego todo domingo com essa Bíblia aqui, que é a minha Bíblia do meu tempo a sós com Deus, toda marcada, já não está novinha, né? Hoje a Rafa estava ali, minha esposa, com a Bíblia dela. A Rafa tem 32 anos, a Bíblia dela tem 35. Porque, irmão, aquela Bíblia ali já está revirada de ponta cabeça. Se encostar naquela Bíblia, aí é questão de divórcio, irmão. Então nem toco naquela Bíblia dela, né? Porque tem um carinho ali especial por aquilo que ela já recebeu de Deus com a Bíblia. Então hoje eu quero ler a palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. O livro de Neemias tem sido parte grandiosa do meu tempo a sós com Deus nas últimas semanas. E naturalmente o que eu vivo no meu lugar secreto, em muitos momentos eu transfiro para o púlpito. Muitos dos meus sermões surgiram no meu lugar secreto. Então hoje eu estou compartilhando mais uma porção que o Senhor falou comigo. Você encontrou aí? Neemias 8? Fique de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero ler com você esse texto. A leitura pública da lei. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazeias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Quem vinha orando por uma resposta sobre o nome do filho, acabou de receber uma revelação do alto aí. Verso 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali.
leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiveram, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outras versões, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Você pode tomar o seu lugar. Eu quero começar com algumas perguntas honestas. E eu queria que você respondesse cada uma delas. E a primeira é: você veio hoje, nesse culto, para ouvir Deus ou para cumprir mais um ritual de domingo? Uma segunda pergunta: você está mais preocupado nesse momento com a pregação da palavra, com a revelação de Deus para a tua vida, ou com o horário que o culto vai terminar? Porque você tem afazeres, você tem filho, você acorda cedo, você tem muita coisa que ficou lá fora que você tem que cuidar. É uma segunda pergunta. Há uma terceira: você está realmente conectado com o que está acontecendo aqui, entendendo, interagindo, reagindo, respondendo? Ou você é daqueles que está participando de um culto que tem apenas o corpo presente? Você já viu o culto de corpo presente? É o culto em que meu corpo está ali, mas a minha mente não está, as minhas emoções não estão, o meu foco não está, a minha atenção não está, porque eu tenho muitas preocupações, eu tenho muitas demandas, eu tenho muitas questões para cuidar. E uma última pergunta: você é alguém que realmente demonstra reverência a Deus? Ou você é daquela geração que parece que se acostumou com a presença de Deus como se ela fosse algo comum e que a gente pode se apresentar do jeito que quiser e se comportar do jeito que quiser, que está tudo bem? São algumas perguntas que nos aquecem para aquilo que nós vamos pregar nessa noite. Meus amados irmãos, nós vivemos dias em que muitos tratam o culto como um evento e não como um altar de adoração a um Deus verdadeiro. As pessoas chegam atrasadas, as pessoas conversam o tempo inteiro no culto, as pessoas conferem cada notificação no celular, as pessoas estão, na verdade, cultuando aqui presentemente, fisicamente, mas não estão cultuando espiritualmente, emocionalmente. O seu foco não está aqui. Praticamente não existe mais reverência dentro das igrejas. Mas preste atenção numa coisa: se essas ações que eu citei aqui fossem o maior problema, até estaríamos bem. Mas o maior problema não é esse. É que, além da falta de reverência externa, também falta reverência do coração. Porque as pessoas se conectam com a palavra todo domingo, mas vivem de segunda a sábado como se não tivessem se conectado, como se não tivessem entendido, compreendido, como se não tivessem concordado, e não estão aplicando os princípios, os valores revelados por Deus a cada domingo, a cada encontro, a cada pregação. É uma verdade. As pessoas não estão vivendo a palavra. E, meus irmãos, não existe uma data mais propícia para nós falarmos sobre isso, sobre a verdadeira reforma. Por quê, pastor? Porque nós estamos, nesse período do ano, diante de duas celebrações que acontecem no mundo inteiro. Uma delas é um altar às trevas, e eu me refiro ao Halloween. Outra é um altar que reacendeu a paixão, o compromisso com a palavra de Deus, e eu me refiro à Reforma Protestante, que
há centenas de anos atrás, foi estabelecida no mundo. Sobre o Halloween, que é um altar às trevas, eu não preciso falar que o povo da luz não se conecta com isso. Apesar que tem um monte de crente que vai em festa de Halloween, que o filho vai em festa de Halloween e acha que não tem nada demais. Não aqui, né? Mas em algum lugar deve ter. Mas, irmãos, é uma verdade. Esse negócio é tão claro para a gente, que domingo passado, se teu filho estava lá no culto Kids, que tem culto Kids enquanto os adultos cultuam aqui, ele foi instruído sobre a reforma e sobre o Halloween. Lá em casa, irmão, eu não posso nem comprar abóbora, que as meninas falam que é Halloween, é das trevas, irmão. Posso nem comer um camarão na moranga. Essas meninas estão crentes demais. Pastor, abóbora não pode não, pastor. Irmão, é assim, está lá em casa assim, porque consciência. É claro que você pode comer abóbora, irmão, não é isso. Uma criança leva tudo ao pé da letra, né? É assim, é normal, é natural, mas são princípios e valores que criança de 2, 3, 4 anos já está recebendo. É uma clareza. Então é claro que a gente não se conecta com isso, mas eu preciso falar sobre a reforma que reacendeu a luz da palavra de Deus, porque enquanto o mundo celebra o Halloween, nós hoje nos lembramos mais uma vez do que aconteceu quando alguns homens corajosos denunciaram os desvios da igreja e fixaram 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, denunciando a comercialização da fé, se baseando em grande parte na Epístola aos Romanos, e denunciando o que a igreja estava fazendo, dizendo para as pessoas que para ter perdão dos pecados, tinha que pagar indulgências para receber um papel com carimbo do Papa, dizendo, agora você está certo com Deus. E a igreja estava prosperando financeiramente, enganando o povo. Então, alguns homens se levantaram e disseram, ei, a salvação não pode ser comprada com dinheiro humano, a salvação é pela graça, é por meio da fé, não é por obras para que ninguém se glorie, mas ela é um dom gratuito do Senhor. E eles trazem essa clareza, reforçam esse assunto tão importante, e por causa disso as pessoas pararam de serem enganadas dentro das igrejas, nos ambientes de fé. E sabe por que a reforma aconteceu e as pessoas pararam de ser enganadas? Sabe por quê? Porque alguém abriu o livro. Alguém decidiu ler. Posso falar uma coisa? Você quer que a tua vida mude? Então abra o livro. Você quer ouvir Deus? Abra o livro. Você quer milagres na tua vida? Abra o livro. Você quer que Deus se manifeste na tua casa? Abra o livro. E quando isso aconteceu, tudo mudou. Na verdade, irmãos, é apenas um gancho, porque eu não vou falar de reforma protestante hoje, eu vou falar da verdadeira reforma, e a verdadeira reforma só vai acontecer quando nós abrirmos o livro e permitirmos que ele nos abra por dentro, que ele transforme a nossa vida. E no domingo passado, eu preguei uma palavra baseada no capítulo 6 de Neemias, e eu falei sobre o momento em que o povo havia retornado do cativeiro na Babilônia e começou a reconstruir os muros derrubados de Jerusalém. E em 52 dias, o povo conseguiu realizar o que em mais de 140 anos ninguém conseguiu. Eles realizaram, concluíram a reforma estrutural de Jerusalém. E parecia que estava tudo bem. Mas aí, nós chegamos no capítulo 8, e no capítulo 8, o povo percebeu que apesar do muro do lado de fora estar pronto, o muro do lado de dentro ainda estava no chão. A rendição do povo a Deus não era o que se esperava. O povo não estava conectado com Deus de verdade. Não é porque o muro estava de pé, não é porque a igreja conseguiu alguns resultados, não é porque a empresa chegou em tal nível, não é porque aconteceu isso na minha casa, algo do lado de fora que eu posso garantir que o muro está de pé. Na verdade, Neemias 8 é o Senhor dizendo, ei, antes de você terminar o muro de fora, eu quero terminar de construir o muro que está dentro de você.
a tua fé, o teu comportamento, a tua profundidade, o teu entendimento sobre a palavra. Então o texto conta que o povo pediu para que Esdras, o sacerdote e escriba, trouxesse o livro da lei e o lesse a eles. E ali aconteceu uma reforma espiritual, um avivamento aconteceu. E é exatamente isso que nós precisamos hoje, irmãos. O texto conta que quando Esdras começou a ler publicamente o livro, o povo começou a chorar, o povo começou a interagir, o povo rasgou as vestes, o povo se lançou no chão, o povo se prostrou, o povo se rendeu, o povo foi confrontado de tal forma, e na verdade o povo foi realinhado para se tornar de fato o povo exclusivo do Senhor. E a partir dali, irmãos, sabe o que aconteceu? O povo saiu dali para viver não apenas o maior tempo de conquista da sua história, mas também o tempo de um avivamento que entrou para a história no meio do povo de Deus. O que eu quero dizer, querido, é que antes de posicionar as portas do lado de fora da tua vida, Deus quer posicionar as portas do teu coração. Ele quer alinhar a tua relação com Ele, o teu compromisso com Ele, o teu compromisso com a palavra. E nesse texto, eu quero tirar algumas características da verdadeira reforma. Porque aqui na Atitude, irmão, nós estamos decididos a todos os dias reformar a nossa vida com os princípios e valores da palavra. Quem é que está entendendo aí, gente? Primeira característica que conta nesse texto: fome genuína pela revelação divina. Olha o que diz o verso 1 em diante. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-lo. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Irmãos, a primeira característica da verdadeira reforma, de um avivamento real, é a fome genuína pela revelação divina, a revelação de Deus. E o texto conta que o povo inteiro, homens, mulheres e todos que podiam entender, que tinham capacidade intelectual, cognitiva, para compreender o conteúdo do livro da lei, se reuniram como se fossem um só homem na praça e disseram para o escriba, para a autoridade, para o sacerdote: traga o livro, leia a palavra. Irmãos, o povo inteiro, como se fosse um só homem. Isso quer dizer que eles não tinham preletores prediletos, eles não tinham redes, células, eles não tinham um cantor favorito. O que eles tinham era fome por ouvir Deus falando com eles, ouvir a palavra. Deus já estava agindo no coração deles, dizendo: ei, vocês precisam de fome espiritual, e não apenas fome por sucesso, e não apenas fome pela resolução dos seus problemas, pelo alcance dos seus objetivos. Vocês precisam de fome por mim, fome por Deus. Mas tem um detalhe aqui nesse texto que chama minha atenção demais. O texto diz que o povo pediu ao sacerdote e escriba Esdras para trazer o livro da lei e lê-lo para eles, e ensiná-lo. Pastor, por que isso chamou a atenção? Porque não foi o sacerdote, o líder espiritual, que disse: gente, nós vamos fazer uma campanha aqui que nós vamos ler a Bíblia. Ô gente, é o seguinte, essa semana vai todo mundo ler Neemias, de 1 a 10. Gente, aqui por favor, vocês podem prestar atenção em mim, porque eu vou pregar a palavra, eu queria que vocês ouvissem. Não, irmão, o texto conta que essa reforma não partiu do líder, partiu do povo. O povo disse: ei, Esdras, por favor, traga o livro.
Nós queremos ouvir a palavra. Nós queremos ser ensinados, instruídos na palavra. Nós queremos ser transformados pela palavra. O povo não disse: ô Esdras, traga o pregador do momento. O conferencista que está rodando o mundo inteiro. Sabe o que eles disseram? Traga o livro, Esdras. Traga a palavra, é o que nós queremos. Sabe o que é isso, irmãos? É uma das evidências da verdadeira reforma espiritual. É eu não precisar de um líder para eu ter sede e fome por Deus. Eu já tenho, eu quero Deus, eu quero a palavra, eu quero a presença, eu quero a glória. É uma evidência, uma verdadeira reforma. Queridos, uma coisa é você ler a Bíblia quando o teu pastor, o teu líder, o teu discipulador diz: leia a Bíblia. Outra coisa é você ler porque você tem fome, fome genuína, autêntica. Você quer a palavra, você quer mergulhar nela, você quer que Deus fale contigo, que Ele transforme a sua vida. Então você investe tempo e você continua ali, e você estuda, e você rumina, e você pede: Deus, eu não estou entendendo, me ajuda. E você busca, e o Senhor vai falando, e a glória vai se manifestando, e a tua vida vai sendo transformada. E isso sem nenhum pastor chegar para você e falar: vai ler a Bíblia. Foi o que aconteceu aqui. Fome genuína. Impressionante. Irmãos, o avivamento começa quando a fome parte de dentro, não quando ela é empurrada de fora. Quando eu quero, eu quero. Mas sabe qual é a verdade hoje, irmãos? As pessoas querem ir na igreja de acordo com o pregador que vai estar lá. As pessoas querem ir na igreja de acordo com o cantor. Se for o cantor que eu gosto, o pregador que eu gosto, eu vou. Se não for, eu não quero. Sabe por quê? As pessoas querem um homem, elas não querem Deus. As pessoas querem um insight, querem um código, querem um drive, querem uma frase de impacto. Elas não querem a revelação do alto. Elas querem um entretenimento gospel, elas não querem um culto ao Senhor. Elas não querem ser transformadas, confrontadas, trabalhadas, tratadas e aperfeiçoadas para toda boa obra, conforme a instrução da palavra. E o texto conta que o povo inteiro foi para a praça e disse: Esdras, traga o livro. Homens, mulheres, idosos, jovens, adolescentes, crianças que tinham a capacidade de entender. E quem é que levava as crianças para a praça? Quem? Pai e mãe. A criança não veio para a escola porque o pai e a mãe não vêm. Não vem. Como é que a criança vem se ela precisa do pai e da mãe para levar? Até alguns adolescentes passam por isso. Mas pai e mãe levaram. Mas olha um detalhe aqui, irmãos. O texto diz que Esdras leu o livro da lei desde o raiar da manhã até o meio-dia. Que horas é o raiar da manhã? Que horas? 5 da manhã? 5? Vamos colocar 5 da manhã. De 5 da manhã até meio-dia. Quanto tempo é, irmão? Quanto? 7 horas de pregação da palavra. 7 horas de ensino da palavra. 7 horas de exposição pública do texto bíblico. Irmãos, impressionante. E o que aconteceu? O povo levantou para ir no banheiro. O povo levantou para beber água. O povo levantou porque tinha compromisso depois do culto. Então o compromisso com Deus ficava para depois, porque ele tinha outra coisa para fazer. Não, sabe o que o texto diz? Que todo o povo não apenas ouvia, mas ouvia com atenção. 7 horas de pregação, irmãos. Ninguém olhou o relógio, ninguém ficou dizendo: Esdras, cara, eu trabalho cedo da manhã, tu não sabe disso não. Ninguém ficou: Esdras, eu marquei assim, um lanchinho com o pessoal depois do culto, está atrapalhando. Vitória fecha tudo cedo, você não tem como encerrar aí não. Ô Esdras, aqui, povo capixaba almoça cedo, se não acabar meio-dia já era. Então aqui, encurta o sermão aí, era 25 pontos, faz 24 só, porque não dá. Irmãos, eu estou tão empolgado com isso, que hoje eu vou pregar até as 4 da manhã aqui. Era o que estava acontecendo ali. Todo o povo ouvia com atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque não era um homem legal lendo um livro legal, mas era o Deus vivo falando com o seu povo.
se revelando diretamente e dizendo: eu tenho revelações para vocês, eu tenho instruções para vocês, eu tenho direcionamentos para vocês, eu tenho respostas para vocês. Era muito mais do que um homem, não era apenas um momento religioso, mas era um momento de manifestação do céu na terra. Meu amado irmão, eu queria que você entendesse, se não tiver entendido ainda, que você não está apenas no encontro religioso, mas é um tempo de manifestação do céu na terra. Deus está bradando, falando, se revelando. Não há nada mais importante do que isso. Tudo pode ser postergado, tudo pode esperar, mas Deus não pode. Eu até faço uma pergunta: será que se alguém chegasse numa igreja brasileira hoje e pregasse por 7 horas, as pessoas permaneceriam? Ou será que elas ficariam inquietas? Que hora vai acabar? Eu tenho compromisso, eu tenho muita coisa para fazer, eu vou no banheiro, deixa eu dar uma olhadinha no celular aqui, deixa eu fazer alguma coisa. Irmãos, será? Pode dizer uma coisa? O problema da nossa geração não é falta de Bíblia, e nem é falta de bons pregadores. O problema dessa geração é a falta de fome. Não faltam bons pregadores por aí. Ah, pastor, tem um monte de igreja que não prega a palavra. Eu sei que tem algumas, mas tem um monte que prega. Então o que está faltando não é um pregador que vai mudar o mundo, não é uma igreja que vai mudar o mundo. O que está faltando é fome por Deus no meio do povo dele. É o que está faltando, interesse. O avivamento não tem deixado de acontecer por falta de pregação bíblica nas igrejas. O avivamento não acontece porque o avivamento é o encontro da fome de Deus com a fome do homem. Deus está faminto por avivar a nossa vida, mas se Ele não encontrar fome em nós, não tem como. Se Ele encontrar desinteresse, perda de foco, desvio de foco, não tem como. E nós precisamos avaliar a nossa vida. Na verdade, irmãos, as pessoas hoje querem ir às igrejas, contanto que não atrapalhe suas agendas. Se não acabar fora do horário que eu estou esperando minha família para almoçar, ou para jantar, ou para lanchar, sabe, se não atrapalhar o jogo do meu time, sabe, se não atrapalhar aquilo que assim, eu programei para esse dia. Esse negócio de domingo, dia do Senhor, não existe mais hoje. Não é isso. Se der, eu vou na igreja. E tem gente que nem veio hoje, porque a semana foi muito cansativa. Quem é que teve uma semana que não foi cansativa? Levanta a mão aí. Pastor, só alegria, pastor. Acordei 10 da manhã, fui à academia, meia horinha, voltei a comer uma picanha e pagar a conta. Depois dei um pulinho lá no trabalho, mas já estava tudo resolvido. O chefe falou aqui: pode ir embora, está tudo certo, não precisa ficar não. Fui jogar uma bolinha, depois saí para jantar com a esposa, e as crianças ficaram bem em casa, não deram trabalho, tranquilo. Dormimos 9h30, pastor, da noite. Uma benção. Quem teve uma semana assim? Ora por mim aqui, por favor. Irmão, toda semana é cansativa, sim ou não? Só que eu deixo de vir à igreja por estar cansado, porque eu não entendi o que é estar na igreja. Quando você está aqui, o Deus que renova a nossa vida começa a se manifestar na tua vida. E Ele vai renovando o teu físico, o teu emocional, o teu espiritual. Você sai daqui avivado, empoderado, esperançoso, fervoroso, para viver uma grande semana para a glória do Senhor. É ou não é verdade, irmão? É assim. Faz ou não faz diferença começar a segunda-feira tendo vindo ou não à igreja? Experimenta aí. Não, pastor, vou assistir online. É, irmão. Quem consegue eu admiro, mas é bem difícil, né? Tem muita distração. É uma verdade. Então, irmãos, eu te pergunto, você está aqui mesmo, ou a tua mente está em outros lugares? Você está no culto de corpo presente, ou de culto de corpo, alma e espírito presente? Conectado com Deus? Porque ali foram 7 horas de ensino, pregação, palavra. Será que o povo aguentaria isso hoje? O povo aguenta ir para uma imersão de 4 dias, até de madrugada, para desenvolver inteligência emocional.
O povo aguenta ir para um método de aceleração dos resultados da sua empresa, do seu negócio. Ele fica uma semana, se necessário, de 5 da manhã até as 4 da manhã. Ele só dorme 1 hora, porque ele quer muito aquilo ali, e ele está muito ali. Mas quando vai para a igreja, a fome é diferente. Pastor, você é contra mentoria, consultoria, inteligência emocional? Não sou contra nada disso. Eu busco tudo isso também, é importante, é legal. O meu único problema é quando eu invisto o meu melhor em humanismo e invisto o que sobra no cristianismo. Isso quando sobra. E eu tenho PNL, e eu tenho perfil comportamental, e eu tenho conhecimento científico, e eu sei de tudo, mas eu não tenho a presença poderosa, o dunamis de Deus, a glória de Deus tomando a minha vida, a minha mente. Eu não tenho. Porque eu passo a semana inteira no humanismo. Quem está entendendo, irmãos? Pastor, estou, mas nem queria estar entendendo, não. Ah, irmãos, isso é muito sério. 7 horas ouvindo com atenção. Eu queria que você entendesse uma coisa. A fome pela palavra é o termômetro da saúde espiritual da igreja. É uma verdade. Eles tinham tanto interesse pela palavra que construíram um palco elevado para Esdras ler a palavra. Por quê, pastor? Porque ele era sacerdote, porque ele era um escriba, porque ele era um cara importante. Não, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra é importante. Não importa quem está aqui em cima, irmão. O que importa é o conteúdo, é a palavra viva, é a palavra poderosa, é a palavra transformadora. Esquece quem está aqui no púlpito. E percebe que tem alguém por trás de quem está no púlpito dizendo: eu quero me revelar a você, eu quero falar com você, eu quero direcionar a sua vida. Pastor, mas por que tanto interesse? Simples, porque eram as palavras de vida eterna. Tem gente que hoje não lê Bíblia porque não acredita que são as palavras de vida eterna, que é o poder de Deus, é a revelação de Deus. É uma verdade. Outro dia a pessoa falou assim: pastor, eu queria ser assim, como essas pessoas que dizem que todo dia Deus fala com elas. E eu fico assim: como é que eu vou conseguir isso? Eu falei: é simples. Você quer? Sim. Leia a Bíblia todo dia. Se você abrir o livro todo dia, sabe o que vai acontecer? Deus vai falar com você todo dia. Nem sempre o que você gostaria de ouvir, mas sempre o que você precisa ouvir. É só ler o livro. Fala para o teu irmão: leia o livro. É simples, é muito simples. Com atenção, irmãos. Queridos, eles ficaram ali, permaneceram ali. Eles não queriam leitinho, não. Eles não queriam uma frase de impacto para postar depois no Instagram, não. Eles queriam alimento sólido, revelação de Deus, poder de Deus. E eles ficaram até o final. Quando eu li esse texto, eu me lembrei da reforma que aconteceu no templo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, o rei era Josias, e Josias mandou reformar umas partes do templo, e no meio da reforma, alguns homens encontraram um livro perdido, levaram até o sacerdote Ilquias, que chega para Josias e fala: encontramos o livro, e eles descobrem que era o livro da lei. E quando Josias descobre que era o livro da lei, ele manda que interrompam a obra, e que leiam o livro em voz alta. Quando eles começam a ler o livro em voz alta, o texto conta que o rei rasga as suas vestes, se joga no chão e se quebranta e começa a chorar, começa a se desesperar na presença. E sabe por que isso aconteceu? Porque ele entendeu que se o livro tinha sido esquecido, então o Deus do livro também tinha sido esquecido. Sabe qual é a verdade, irmão? Se você não tem lido a Bíblia, talvez você esteja esquecendo do Deus da Bíblia. Talvez ele esteja de lado na tua vida, ele não seja uma prioridade para você. O rei entendeu isso. Mas quando isso aconteceu, sabe o que aconteceu no templo? Um avivamento. A glória do Senhor tomou o lugar. Deus se manifestou. Sabe por quê? Porque quando a palavra volta ao centro, a glória volta ao altar, irmão. E o que o Senhor está dizendo é que na tua vida, se por algum motivo a glória foi embora, quando você abrir o livro e a palavra voltar ao centro, a glória vai voltar para o altar da tua vida, irmão. Para o altar da tua casa, da tua família. É sobre isso que estamos falando. Eu oro por uma igreja que diga: pastor, por favor, traga o livro. Ensine,
rumine, se dedique, faça isso, porque aqui na Atitude, o que você vai aprender na estratégia para crescer a empresa, não é programação neurolinguística, não é estratégia de neurociência, aqui você vai ouvir a palavra, e a palavra vai transformar a tua vida, e você vai ver as promessas do Senhor se cumprindo sobre você. Segundo, a segunda característica que eu encontro nesse texto, sobre a verdadeira reforma, é conexão entre reverência e experiência. Olha os versos 5 e 6. Esdras abriu o livro. Todo o povo podia vê-lo, porque ele estava em um lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu. Respondeu o quê? Respondeu o quê? Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Irmãos, o texto conta que quando Esdras abriu o livro, imediatamente todo o povo se levantou. Ele não disse, pessoal, se levanta aí porque eu vou ler a Bíblia. O texto diz que quando ele abriu o livro, todo o povo se levantou. E não foi para ir ao banheiro, não foi para beber água, não foi para dar uma voltinha lá fora. O povo se levantou em reverência à palavra que seria lida. Reverência do povo. Em reverência à leitura da palavra. Eles não estavam diante de qualquer conteúdo, eles estavam diante da palavra de Deus. Deus iria falar e eles deveriam responder devidamente a isso. Não era qualquer coisa. E o texto conta que quando Esdras viu isso acontecendo, ao ler a palavra, ele louvou a Deus e todo o povo respondeu, amém, amém. O povo reagiu. Então, o texto conta que o povo adorou a Deus prostrado com o rosto em terra. O povo se rasgou e começou a adorar a Deus, chorar, se render. Irmãos, é como se enquanto eu prego a palavra, as milhares de pessoas aqui dentro se lançassem no chão chorando na presença, clamando pela presença, constrangidos com a presença, sedentos pela presença. Um verdadeiro avivamento estava acontecendo. Houve conexão entre reverência e experiência. O problema é que hoje nós vivemos de extremos. Tem gente que tem reverência, mas é tão racional, cético e frio, que não consegue desfrutar da experiência. Por outro lado, tem gente que só quer a experiência, mas tem ignorado a reverência. São desajustes, extremos, desalinhamentos. Irmãos, nós precisamos chegar a um equilíbrio. Se às vezes pega um irmão que quando vai torcer para o time dele, irmão, ele grita, ele chora, ele aplaude, ele briga com a mulher, briga com o filho, briga com o vizinho. Irmão, outro dia, tem tempo até, eu soube de um cara aqui no estado, que entrou no ônibus para ir assistir a final do time dele lá no Peru. Ficou 4, 5 dias no ônibus, voltou, o time foi campeão, voltou sem o emprego. Mas estou feliz, porque meu time ganhou. Para muitos, o time é uma religião. Se entrega um grito, chega rouco no trabalho, irmão. Não consegue nem falar direito. Mas, irmão, na igreja, quando fala para dar um amém, nem abre a boca. Quando fala dar um glória a Deus, não consegue dar um glória a Deus. Porque esse negócio é chato demais. Por que glorificar? Que negócio é esse de aplaudir toda hora? Para que isso? Que bobeira. Que exagero. Isso não é necessário. O irmão do louvor fala, levanta as mãos. E ele, para quê? Mão no bolso, desinteresse. Canta, mas nem está pensando no que está cantando, quando canta. É o crente boca murcha, né, irmão? Não sai nada. Ele não tem experiência e também não tem reverência. Tem gente que talvez nem consiga se lembrar da última vez que chorou na presença do Senhor, da última vez que recebeu uma visitação poderosa do Espírito de Deus, que o lançou no chão, que o lançou
num mover poderoso. Muitos nem se lembram disso, não celebram, não glorificam. Mas irmãos, naquele dia em Jerusalém, a palavra foi aberta, o livro foi aberto, e ele foi lido publicamente, e o povo louvou a Deus, celebrou a Deus, interagiu com Deus, o povo glorificou a Deus, o povo se rendeu a Deus. Sabe por quê, irmão? Não era qualquer um, era Deus, o Deus Todo-Poderoso, falando com o povo. Rendição, entrega, profundidade. Eu te pergunto, como é que está a tua reverência? Mas eu também te pergunto, como é que está a tua experiência? Ficar em pé e atento já é raro hoje. Na verdade, irmãos, nem pontualidade existe mais hoje nas igrejas. Porque muitas pessoas chegam no culto na hora que querem, todo domingo. Não estão preocupadas com o horário, se atrasam todo domingo. O culto é 18 horas, mas chega 18h10, 18h20, 18h30, o louvor já está acabando. E o nosso louvor aqui não é um louvorzinho não, e eu não estou aqui depreciando outros louvores, eu só estou dizendo que é um caminho. Eu não sei se você sabe, mas o Vinícius, nosso diretor de arte, ele estabeleceu um caminho tabernacular no louvor. Como assim, pastor? Você conhece o tabernáculo de Deus, né? E tem vários lugares, tem o pátio, tem a área da propiciação, tem ali o lugar santo, tem o lugar santíssimo. Então cada música é planejada para que você entre no tabernáculo e você vá avançando conforme a adoração vai te conduzindo. E no final do louvor, sabe como é que o louvor aqui entrega a igreja para a pregação? Já no santíssimo lugar, já desfrutando da glória de Deus, irmão. E você que chega na terceira, na quarta música, irmão, nem no tabernáculo tu entrou na hora da palavra. Sei onde é que tu está, irmão. Você está em Nárnia. Você está numa outra frequência. Você chegou aqui e eu não sei o que está acontecendo na tua vida, um monte de coisa acontecendo, você não está entendendo. E Deus está falando desde o início, mas você chegou atrasado numa conversa que o Senhor já está tendo com a igreja há minutos atrás, há muito tempo, e você não se conecta. Então você não vai desfrutar da plenitude, da experiência do que Deus faz nesse lugar. Em nenhuma igreja, não há reverência. As pessoas acham que vão para o culto como se estivesse indo a qualquer lugar. Eu chego a hora que eu quero, eu sento onde eu quero, eu interajo quando eu quero. As pessoas não entenderam, não se conectam. E porque não se conectam devidamente, saem do culto sem a transformação que poderiam receber. Quando algo não acontece, o problema não estava no louvor, na palavra ou no irmão que orou. O problema estava no coração que não se rendeu, que não se preparou, que não se organizou, que não teve reverência e também não teve experiência. Pastor, o que é reverência? Reverência é quando eu considero algo ou alguém como uma autoridade superior, a quem eu devo me reportar e me submeter. Eu te pergunto, que reverência tem a Deus aquele que chega atrasado do culto todo domingo? Aquele que não interage com louvor, aquele que não canta, aquele que não celebra, aquele que não vibra, aquele que não presta atenção, aquele que está preocupado mais com o que acontece lá fora do que com aquilo que está acontecendo do lado de dentro. Que reverência tem quem está lendo a Bíblia, a cada notificação do celular, fecha a Bíblia e vai conferir o que está acontecendo no mundo? Que reverência tem, irmãos, quem trata a leitura bíblica como biscoito da sorte, em que eu vou lá, abro o aplicativo, leio o versículo do dia e digo, eu já li a Bíblia, leu mesmo, mas leu uma parte, que Deus quer falar muito mais com você, irmão. E você vai vivendo disso. E aí quando você precisa de uma resposta de Deus, você tem que ir no culto do avivamento em algum lugar, numa igreja que tem um profeta que ele fala tudo que está na vida de todo mundo. Enquanto aqui tem diversos profetas, homens inspirados pelo Espírito de Deus, falando na tua casa, no teu quarto, no teu escritório, falando com você todos os dias. Mas para isso, irmão, tem que abrir o livro, irmão. Eu não tenho nada contra você receber uma profecia, alguém revelar algo para você, nada contra, contanto que seja da parte do Senhor, amém? Agora, o que eu tenho contra é gente que vive de canto em canto buscando revelação de Deus, e quando tem 66 livros, com a revelação mais perfeita, correta, imutável, do Senhor para a sua vida. Sabe o que é isso, irmão?
nós temos que abrir o livro. Você realmente se entrega aqui? Você realmente vibra aqui? Você realmente levanta as mãos, aplaude, celebra, glorifica? Você realmente faz isso? Imagina, se eu chego para o Geraldo e falo: Geraldo, cara, estou aqui em Vitória há 7 anos, morando de aluguel, me organizando, consegui comprar um apartamento, vai caber as 3 meninas lá em casa, e assim, é complicado, né? Mas consegui, cara, que luta, mas consegui. Aí o Geraldo fala assim: ô pastor, legal, parabéns. Ele celebrou o que eu falei, irmão? Complicado, né? Só um exemplo, tá, Geraldo? Assim, mas eu chego para o Eduardo, eu falo: Eduardo, cara, consegui comprar meu apartamento. Você não tem noção da alegria, minha mulher está no céu, cara. A menina está fazendo a festa, consegui. Aí o Eduardo fala: pastor, que vitória é essa? Que coisa linda. Vou morar aqui agradecendo a Deus e depois nós vamos almoçar, vou pagar a conta. Aí eu Deus falando: irmão, na hora que eu tiver mais uma bênção, eu vou procurar quem para contar? Quem? O Geraldo ou o Eduardo? O Eduardo. Posso falar uma coisa? Com Deus é a mesma coisa. Deus entrega revelações, instruções poderosas da parte dEle o tempo inteiro para você. E tem gente que está assim: ok, ou está pensando na morte da bezerra, está pensando um monte de coisa que está acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Na hora de entregar a próxima revelação, ele vai procurar quem reage. Mas se ele olha para você, e você levanta as mãos aos céus, e ele diz: olha, aqui eu estou falando com você, vai abrir o livro, eu tenho resposta para você, eu tenho direção para você, você não vai perder para os gigantes que se levantaram, você vai romper em vitória, eu sou com você, não há quem seja contra você. Acerta isso na tua vida, muda o teu comportamento, renuncia a isso, e caminhe em obediência, porque eu vou te entregar a tua recompensa, eu tenho promessa para você. E quando ele fala isso, você diz: amém, Senhor, eu recebo, é para mim. Se esse é o teu caso, se prepare, revelações maiores estão por vir sobre a tua vida, porque quem celebra, quem reage, quem interage, quem responde, está pronto para receber coisas maiores, revelações maiores, do céu para a sua vida. Que o espírito de crente boca murcha caia por terra, em nome de Jesus, irmão. Ah, pastor, mas a igreja não é batista, pastor. Irmão, onde que está escrito que igreja batista não se move no espírito? Já é meio diferente aqui, né? Onde que está escrito que igreja batista você não pode celebrar, não pode glorificar, não pode se mover em liberdade no Senhor? Onde que está escrito isso, irmão? Nós vivemos a palavra, que a palavra diz que é para a gente quer, irmão. Se Deus quer se manifestar, que Ele se manifeste. Se Ele quer se revelar, que Ele se revele. Se Ele quer tomar a frente, mudar o culto, fazer do jeito dEle, que Ele faça. Essa igreja é do Senhor. Nós estamos em submissão ao Espírito de Deus, e que Ele tenha liberdade. Então, irmão, dá um glória aí, irmão. Celebra a presença aí, irmão. Celebra esse Deus poderoso aí. Ele... Gálatas 5 diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não vos submeteis novamente a um jugo de escravidão. A escravidão dos dogmas, a escravidão dos usos e costumes denominacionais que vão engessando a gente, o Espírito Santo vai ficando de lado. Irmão, aqui não tem isso não. Aqui, Ele é o protagonista, Ele é o Senhor. E é a Ele que nos submetemos hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa semana... eu preguei domingo Neemias 6. Aí na terça-feira, no meu devocional, caiu Neemias 5. E eu achei que Neemias 6, o Senhor já tinha me confrontado assim bem. Mas Neemias 5, irmão, eu terminei que nem o povo de Deus, no chão, irmão. Porque o povo estava envolvido numa coisa complicada ali. O povo tinha voltado do cativeiro, o povo estava sem dinheiro. Em todo lugar que tem gente sem dinheiro, tem gente com mais e com menos dinheiro, sim ou não? Então quem tinha mais estava emprestando a juros, a agiotagem no meio do povo de Deus. Aí Neemias, irmão, dá a chapuletada neles, irmão. Vem direto. E ele começa a tratar questões do comportamento do povo. E aí Deus falou comigo assim: ô Bruno, você pregou sobre terminar o muro, mas deixa eu falar uma coisa para você. Antes de terminar o muro,
eu quero terminar o Bruno. Tem coisas que eu não fiz na tua vida ainda, porque você não percebeu, você não abriu espaço. E Deus começou a me espremer, me confrontar. E quando eu fui ver, eu estava em lágrimas, dizendo, meu Deus do céu, quanta coisa ainda preciso mudar na minha vida. Irmão, se eu tivesse acordado, olhado no celular, ido para a academia, levar das meninas, para depois, se tiver uma brecha, ler a Bíblia, eu ia receber essa revelação do Senhor, irmão. Sabe o que eu recebi? Porque na minha vida, o primeiro lugar é de Deus. Quando eu abro os meus olhos, eu olho para o meu lugar secreto, e eu me ajoelho ali, eu falo, Deus, por favor, eu estou aqui, fala comigo, eu estou morto, estou cansado, dormi 2 da manhã, mas aqui, se não for agora, eu não consigo parar, então fala comigo. E eu sei que tem sido assim na vida de muita gente aqui, muita gente tem tido revelações do secreto, porque tem reverenciado a palavra. Eu termino esse ponto dizendo, reverência sem experiência é religiosidade. Experiência sem reverência é emoção vazia. Mas quando as duas se unem, nasce o verdadeiro avivamento. E é isso que nós queremos viver aqui. Mas em terceiro lugar, a terceira característica da verdadeira reforma: clareza na explicação, no entendimento e na aplicação da palavra. Olha o que diz os versos 7 e 8. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo todo entendesse o que estava sendo lido. O texto deixa claro que o avivamento não vem apenas pela pregação da palavra, mas ele acontece através da clareza do ensino e a clareza do entendimento, que são sucedidas da prática, da aplicação daquilo que claramente eu ouvi e entendi. Esse é o avivamento. Não adianta eu ler a palavra, eu pregar a palavra de uma forma que você não consiga entender, e isso não vai trazer transformação para a tua vida. No original, o texto na verdade diz que ler, interpretar e explicar é traduzir para a vida. Ou seja, o objetivo do pregador é traduzir o coração de Deus para o coração da igreja, e até mesmo para o intelecto do incrédulo, do ímpio, é que todos tenham entendimento daquela revelação da palavra. Esse é o papel da igreja, é isso. Reforma espiritual não é informação nova, mas é revelação antiga sendo novamente compreendida. É uma reforma espiritual, explicação, entendimento, aplicação. Preste atenção nisso, a palavra precisa ser explicada, porque muitos ouvem, mas não compreendem. Precisa ser entendida, porque o que não é entendido não é aplicado. E precisa ser aplicada, porque o conhecimento que não se torna prática é religiosidade. Vira religiosidade, não é transformação. E o cristianismo é uma relação, é uma religião de entendimento intelectual. O culto deve ser racional, eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu preciso ter clareza do que Deus está falando comigo. É claro que eu posso ter manifestações emocionais, manifestações espirituais, mas na verdade, a gente não tem que terminar o culto dizendo, nossa, eu senti coisas que eu nunca senti. Nós temos que terminar o culto dizendo, Deus falou, eu entendi com clareza e estou comprometido a aplicar aquilo que o Senhor falou comigo. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Pode ter a sensação, sim ou não? Pode ter. E alguns estão tendo, né? Mas não é a sensação que muda a nossa vida, é a revelação compreendida e aplicada que transforma a igreja num farol de avivamento para esse mundo. É isso, é isso. Eu tinha um professor no mestrado que falava assim, no teu sermão, ninguém quer saber que lá no grego, o termo se pronuncia assim. Na verdade, o que eles querem saber é o que é que eles têm que fazer naquele momento, para a vida deles ser o que Deus quer para eles.
É verdade ou não é, irmão? Você está interessado em eu falar termo grego, hebraico, aramaico, porque no original, no grego era assim, e no hebraico era assim, e no aramaico era assim. Irmão, você não está nem aí para o grego, para o hebraico, para o aramaico. Você quer Deus na tua vida, no teu casamento, na vida do teu filho, nos teus negócios. É ou não é, irmãos? Você quer saber. Se eu ficar aqui falando dos termos bonitos, eu quero aparecer, irmão. E não tem que aparecer não. Quem tem que aparecer é quem? É o Deus da palavra, irmão. Você não precisa saber do meu conhecimento não. Aqui, irmãos, não estão preocupados com palavras de persuasão, eloquência, com beleza no nosso discurso. Nós queremos pregar a palavra com clareza, para que o povo de Deus seja transformado. E é isso que nós precisamos fazer. E o texto segue dizendo que todos permaneciam ali, 7 horas ouvindo a palavra. Hoje, muitos não aguentam nem 10 minutos. Qual o tempo que dizem que um vídeo tem que ter para ter chance de viralizar, irmão? Quanto? Até 1 minuto. O povo quer pílulas. O povo quer fast food. O povo quer tudo mastigadinho para eles. O povo não quer mergulhar na palavra. O povo não quer pagar o preço. O povo quer unção sem pagar preço. Mas eu quero te dizer que a salvação pode ser de graça, mas a unção tem um preço. A revelação tem um preço. Dá trabalho, tem que ter profundidade. Uma geração que quer reforma precisa reaprender a permanecer sob a palavra. Permanecer. É o que Paulo diz. Procurem discernir a vontade de Deus. Dá trabalho, irmãos. Dá muito trabalho. E tem muita gente se enganando, como na época da reforma. Estou acreditando em muita coisa que as pessoas estão dizendo. Eu sempre falo aqui, não acredite em tudo que eu falo aqui. Vai investigar o meu sermão, irmão. Pode investigar. Vai lá, investiga. Busca comentar, busca o que você quiser. Faz tudo. Não seja massa de manobra como muita gente é. Tenha zelo, seja um bereano. Seja alguém dedicado, mergulhado nas escrituras. Para você não ficar aí que nem algumas pessoas que vão para esses treinamentos aí de performance humana. Aí o cara no final, ele bota um versículo lá, Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus falando que agora você vai chegar aos 10 milhões no teu negócio, que agora as portas vão se abrir, que agora o céu vai descer, e agora vai acontecer, porque Ele disse que você pode todas as coisas. Irmão, texto fora do contexto é pretexto para heresia. O texto não é dizendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então vai ser tudo como eu quero, eu vou conquistar tudo o que eu quero, vai tudo dar certo, as portas todas vão se abrir. Você tem que ler o texto antes, e Paulo diz, olha, eu aprendi a passar fome, e eu aprendi a ter abundância. Eu sei o que é comer arroz com ovo, e eu sei também o que é comer camarão com lagosta. Sabe, eu aprendi a ter contentamento em qualquer circunstância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso estar na pior circunstância da minha vida, mas eu tenho provisão suficiente para continuar avançando para o alvo que é Jesus. Tem gente que lê aquele texto que diz assim, tudo que pedir em meu nome eu farei. Quantos creem nisso aqui, irmão? Pastor, tudo que pedir em meu nome eu farei. Deus falou. Então, Senhor, que o namoro dele termine e ele case comigo. Em nome de Jesus, no teu nome, amém. Irmão, que coisa é essa? Tudo que pedirem em meu nome é assim. Tudo que vocês pedirem que for de acordo com a minha vontade e o meu propósito, isso eu farei. Porque Deus não tem compromisso com as nossas fantasias. Ele tem compromisso com os sonhos dele para a nossa vida. Com as promessas dele para a nossa vida. Então tome muito cuidado, são muitas mentiras. E eu sei que é difícil entender o livro, irmão. Eu sou crente desde que eu nasci. Eu sou pastor há muitos anos. E mesmo assim continua não sendo fácil. Por quê? Porque são 66 livros escritos há milhares de anos atrás, por cerca de 40 autores diferentes, em um espaço temporal de 1500 anos, em regiões diferentes, em 3 idiomas diferentes. Irmão, como que vai ser fácil entender um negócio desse? Dá trabalho, mas eu tenho que me dedicar. Quem aqui tem Bíblia de estudo para apoiar teu devocional? Levanta a mão aí. Aí, irmão, você que não tem, você precisa ter Bíblia de estudo. Vai na Atitude Store que tem Bíblia de estudo, para aprofundar teu entendimento.
Você ter clareza, é fundamental. É isso. E aí há entendimento. Eu lembro que um dia Filipe encontrou um eunuco lendo um trecho dos escritos do profeta Isaías. E aí Filipe chegou para ele e falou: vem cá, você entende o que você está lendo? E ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então ele explica. E quando ele explica, o eunuco entende. E quando ele entende, ele crê. E quem crê e for batizado será salvo. Ele foi batizado na hora, irmão. É isso que nós vamos fazer no Casa de Fé. Nós vamos ensinar o livro, as verdades de Deus para as pessoas. E elas vão poder entender. E quando entenderem, vão poder crer. E quem crê e for batizado será salvo. É o papel da igreja. É o papel da igreja. A palavra precisa sair do púlpito e entrar nas casas. Precisa descer das plataformas digitais e alcançar o cotidiano. A igreja não é transformada porque o pastor prega bem. A igreja é transformada porque o povo ouve, entende e vive aquilo que foi pregado. É isso que transforma a igreja. Tome cuidado com boa teologia e má prática. Tome cuidado. A pior heresia não é a que distorce o texto. A pior heresia não é a que distorce o texto, mas é a que conhece a verdade, mas vive como se não conhecesse. Essa é a pior heresia. E o texto conta que o povo chorou, se entregou e se rendeu. A verdadeira reforma começa quando deixamos de usar a Bíblia para confirmar o que pensamos e passamos a usá-la para transformar o que somos. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que a última característica da verdadeira reforma é transformação que gera arrependimento e alegria. Vamos ler os versos 9 a 12. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: podem sair, comam bem e bebam, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram o povo, dizendo: acalme-se, porque esse é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Irmão, deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Esdras abriu o livro, o povo se levantou, por 7 horas permaneceu de pé, vibrando, celebrando com cada revelação. Mas chegou um momento daquela pregação, daquele sermão, que o povo não conseguiu mais permanecer de pé, porque a verdade da palavra era tão forte. E a Bíblia não diz que a palavra é como um tapinha nas costas de Deus, mas diz que ela é como uma espada de 2 gumes, que corta, ela penetra até ao ponto de dividir juntas e medula, de dividir a mente, o coração, de discernir os pensamentos. Esse é o objetivo da palavra, ela faz isso. Então o povo começou a ser confrontado de tal forma que eles começaram a lembrar: olha, nós vivemos 70 anos de exílio na Babilônia, não porque Deus queria, mas porque nós ignoramos o livro, nós ignoramos os princípios e valores de Deus. E o povo começou a chorar e se rasgar, envergonhado diante de Deus, porque eles entenderam que existem alguns sofrimentos na nossa vida que só acontecem não porque o mundo é difícil, não porque as pessoas são más, não porque alguém quis puxar o teu tapete, mas porque em algum momento você ignorou a palavra, você ignorou os princípios e os valores da palavra de Deus, e isso gera tristeza, isso gera contrição, isso gera quebrantamento, isso gera arrependimento. Então o povo estava chorando, desesperado,
com medo, o que é que vai acontecer? Então Neemias pega a palavra e ele diz: ei, vocês não entenderam, vocês só entenderam uma parte, até o ponto 3 dessa palavra, foi só confronto mesmo, só patada mesmo, e vocês foram expostos mesmo, os seus pecados, a sua negligência, a sua ignorância bíblica, a sua falta de zelo por Deus, pela igreja, pelo povo de Deus, pelas revelações de Deus, tudo isso foi exposto. Eu sei que você percebeu que tem coisa que você está sofrendo hoje, simplesmente porque você ignorou a Deus, não foi porque você não tinha entendido, mas porque você não quis, você traçou o seu próprio caminho, você pegou o controle da tua vida das mãos de Deus e disse: daqui eu faço do meu jeito, vai ser do meu jeito, vai ser no meu tempo. E eu sei que você está triste em relembrar isso, mas hoje não é dia de choro, porque a mesma palavra que corta é a palavra que sara. A mesma palavra que expõe o pecado é a palavra que libera a graça. A mesma palavra que mostra onde está o erro é a palavra que revela o caminho de solução. O mesmo Deus que permitiu que vocês fossem para a Babilônia é o Deus que está dizendo: ei, a Babilônia terminou, os muros estão de pé, vocês entenderam o recado, então parem de chorar, parem de lamentar e passem a celebrar, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Sabe o que o povo fez, irmão? O povo ficou de pé. E o que o Senhor está dizendo para você hoje no final desse culto é que você precisa ficar de pé. Literalmente. Ele está dizendo: pode se levantar, pode se levantar, pode se levantar. Ei, você chegou aqui cabisbaixo porque você está com medo do futuro, porque você está preocupado com amanhã, porque você está intimidado por esse gigante, porque você está aí cabisbaixo, porque, ei, não é dia de choro e de lamento, é dia de celebração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, aleluia, aleluia. É dia de celebrar, é noite de glorificar a Deus e dizer obrigado, porque o Senhor falou a verdade para mim, e agora eu sei o caminho que eu preciso trilhar, para que nunca mais na minha história o Senhor aborte alguma promessa que o Senhor tem para mim, para que aonde eu for, a glória vá comigo, para que não importe o tamanho do gigante, se preciso for, eu pego uma tiradeira e eu acerto na cabeça dele, e eu vou lá e eu corto a cabeça, porque tem coisa que parecia que estava resolvida e eu não fui lá conferir, e o problema ainda estava ali. Hoje eu vou cortar a cabeça, hoje eu vou resolver de uma vez por todas, mas isso vai acontecer, querido, se você decidir abrir o livro, abrir o livro, abrir o livro. E eu não estou falando do Salmo 91 na sala da tua casa aberto todo dia, eu estou falando de todo dia abrir e dizer: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, se revela a mim, fala comigo, muda a minha vida, muda a minha história, responde a minha oração, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Abra o livro, abra o livro. O Senhor está falando diretamente com você. Eu creio numa estação das maiores revelações da história dessa igreja, que não virão do púlpito, mas virão quando você abrir o livro. Abra o livro, irmão. O Senhor está falando com você. Não é noite para chorar, é noite para celebrar. O Deus da alegria está nesse lugar. Receba no teu lugar um batismo de alegria, de renovo, de poder, de perseverança, de fé aumentada, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos e você orasse ao Senhor agora. E você orasse aí. Fala: Senhor, me comprometo, eu vou abrir o livro. Eu não vou viver de pregação em pregação. A pregação é bênção, mas a pregação tem um intermediário. Eu não quero viver apenas do que o Senhor falou com o intermediário. Eu quero ouvir da própria fonte. Eu quero estar conectado à fonte. Eu quero receber comida fresca, alimento fresco, direto do céu para o meu coração. Eu quero conhecer o Senhor como eu nunca conheci.
Eu quero mergulhar como eu nunca mergulhei. Eu quero discernir como eu nunca discerni. Eu quero me encher da Tua palavra. Eu quero esconder a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Eu não quero a Babilônia. Eu quero a Nova Jerusalém. Eu quero a glória. Eu quero os milagres. Eu quero o poder de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Alguém diz amém para isso? Alguém glorifica por isso? Alguém entendeu isso? Leia o livro, irmão. Leia o livro em nome de Jesus. Eu vou fazer uma última oração aqui. Queria que você fechasse seus olhos e baixasse a sua cabeça. Você que entendeu que a tua vida não está alinhada com Deus. Você não está vivendo a vontade de Deus, mas hoje você quer viver. Você quer começar a viver ou você quer voltar a viver. Eu vou fazer uma simples oração no fundo do coração, não vai ser em voz alta não. E você vai repetir no fundo do teu coração. E eu vou convidar todos aqui presentes, todos vocês a repetir uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que não tenho caminhado conforme a tua vontade, mas hoje eu me arrependo e quero começar uma nova vida, te entregando o protagonismo, para que o Senhor fale comigo, se revele a mim e cumpra plenamente a tua vontade e as tuas promessas para a minha vida. Eu oro por isso, no nome de Jesus, amém.